E aí, galera bonita do Semente, pessoal que nos acompanha aqui no Instagram do Movimento Semente. Estamos dando continuidade a essa série muito especial, em que nós olhamos com foco para a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Isso mesmo. Caio Fábio já diz que perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. E aí Jesus nos diz que se nós perdoarmos as ofensas de quem nos ofendeu, nós também vamos ter os nossos pecados perdoados, as nossas ofensas perdoadas. E isso ele nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 12, nós vamos ler. Também o 14 e o 15. Diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Essa é a lógica de Jesus. É a lógica do céu. É a lógica que vem de Deus. Por que nós vemos isso? Porque primeiro Deus liberta o povo do Egito, depois dá a lei para eles. Primeiro Jesus vai para a cruz, assume as nossas culpas, perdoa os nossos pecados, nos limpa das nossas culpas e depois ele nos pede que a gente vá às nações, pregando o Evangelho, tornando conhecido o sacrifício salvífico que ele fez por nós. Então, primeiro, é divino isso, presta atenção nessa lógica. Primeiro a gente faz, a gente dá o exemplo para depois pedir. Nós vemos também, quando Jesus cura um cego, ele fazendo uma mistura com saliva e terra, né? Fazendo essa mistura, colocando sobre os olhos do cego e depois pedindo que ele vá se lavar no tanque para que ele volte vendo. Primeiro fazer, dar o exemplo para depois pedir. E nós não entendemos essa lógica porque nós somos pecadores. Mas Jesus espera que a gente entenda essa lógica. Fazer, dar o exemplo para então pedir algo. Nós vamos perdoar para então pedir o perdão dos pecados. Por isso que muitas pessoas afirmam que mesmo depois de estarem caminhando com Jesus, não se sentem perdoadas por Deus. Não sentem aquele perdão, aquela graça, aquele favor sobre a sua vida. Parece que Deus não me perdoou, mas porque você não se permitiu perdoar as ofensas que fizeram a você, porque você não perdoou aquele abuso, aquela palavra maldita, aquela violência sofrida na sua infância. Você não conseguiu perdoar e então não consegue viver esse perdão e pedir perdão com clareza a Deus. E essa lógica, ela faz com que o nosso futuro seja melhor. Paul Boese diz que o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro e faz todo sentido, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos aqueles que nos machucaram, aqueles que nos ofenderam, nós não vamos ter o perdão de Deus. E é sem lógica. Nós, durante o dia, nós cometemos inúmeros pecados contra Deus. E aí no final do dia, a gente chega, faz uma oração, pede perdão e acha que está tudo certo. Só que se a pessoa pisa na bola uma vez com a gente já acha que essa pessoa é indigna de perdão. Porque nós ainda não entendemos a lógica divina, que é primeiro fazer para depois pedir, primeiro perdoar para depois pedir perdão a Deus. Nós precisamos ter essa humildade de Jesus, de chegar e falar: olha, eu te perdoo. Jesus perdoou em nós o imperdoável. Ele perdoou aqueles que pregaram ele na cruz, aqueles que feriram ele, que cuspiram nele, que chicotearam ele. Ele falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E aí eu e você, que somos miseráveis pecadores, achamos que temos direito
de definir o que é perdoável ou não. Por isso eu quero te alertar, para que o seu futuro seja melhor, para que o seu futuro seja eterno com Deus. Você precisa ter essa atitude divina de perdoar aqueles que te ofenderam, de pedir perdão quando você pisar na bola com alguém. Eu sei que talvez estamos falando de perdoar um abuso sexual, de perdoar um assassinato contra alguém que você amava. Mas Jesus perdoou tudo isso. Então quem somos nós para não perdoar? O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a perdoar para que você também seja perdoado, seja perdoada. Deus te ama. Se Ele te perdoou, então você também pode perdoar. Até breve.